Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínio Franklina da Silveira. Estamos aqui para mais uma aula de ciência, né? E hoje a aula vai ser especial, nós vamos falar sobre os ossos, sobre os músculos, sobre as articulações do corpo humano. Nós vamos fazer uma viagem aí no corpo humano, vai ser uma maravilha. Acredito que você vai gostar muito desta aula, certo? Mas, como de praxe, né, eu tenho e pronunciado a respeito da pandemia, e mais uma vez estou aqui para pedir a compreensão de cada um de vocês. Nós estamos ainda vivendo a pandemia, a pandemia não acabou-se ainda, certo? Estamos chegando ao fim dela, mas precisamos tomar os devidos cuidados que nós temos tomado aí desde o início, né? Ao sair, evite aglomerações, use máscara, use álcool em gel, lave as mãos ao sair, ao chegar, não compartilhe objetos pessoais. Quando chegar de uma viagem, lave a roupa, certo? Tome esses cuidados que é para a gente ajudar a exterminar de vez esse vírus, certo? Acredito que Deus ele vai estar nos dando a vitória logo, logo. Já já nós vamos sair dessa pandemia, já já nós vamos entrar novamente nas nossas aulas presenciais, nós vamos poder nos abraçar, nos alegrar, estar próximo um do outro, certo? Então, meus queridos, conto com a compreensão de vocês, conto com a participação de cada um de vocês e avante, né? Avante, porque juntos somos mais fortes e acreditamos que vamos vencer esse vírus, tá certo? Então, a aula de hoje vai ser uma aula show, uma aula bem interessante. Conto com a participação de cada um de vocês. Então, vamos lá para os nossos slides agora, né? Então, meus queridos alunos, nós estamos agora na nossa 11ª aula de ciências, na verdade, né? Hoje é 7/5/2021, professor Valdeão. Pronto, a nossa temática de hoje é vida e evolução. Nós estamos continuando nessa temática. Habilidades, né? Explicar a organização básica das células, seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos, objeto de conhecimento, célula como unidade da vida, interação entre os sistemas, sistema locomotor, esqueleto e músculo. Né? As aulas anteriores nós vimos as células vegetais, as células animais, e hoje nós vamos trabalhar exatamente os ossos e os músculos, né? E as articulações também. O movimento dos seres vivos. O movimento mais fácil de ser observado é a locomoção dos animais. Eles se deslocam por conta própria de um lugar para o outro. A locomoção não é um movimento exclusivo dos animais, pois é observada também em outros seres vivos, como na maioria dos protozoários. Seres eucariontes são formados por uma única célula. A maioria dos seres vivos realizam suas funções de sobrevivência através do movimento, apesar de existirem organismos que vivem fixos ao substrato, né? Pode-se observar que há uma intensa movimentação de estruturas dentro de suas células. Então, é uma característica dos seres vivos, né? O movimento é o processo ao qual o ser vivo, né? Ele se locomove, ele vai de um lugar para o outro, certo? Então, é muito importante a locomoção dos animais, dos seres vivos, para a sua sobrevivência. Nós imaginarmos aí um ser vivo sem conseguir se locomover, o próprio animal sem conseguir se locomover, como é que ele ia se alimentar? Então, com certeza, ele ia durar muito tempo, certo? Então, por isso, o movimento é uma das coisas mais extraordinárias, ou seja, a locomoção, uma das coisas mais extraordinárias para os seres vivos, né? Coluna vertebral, certo? A coluna vertebral, ou espinha dorsal, é o eixo central do corpo responsável por sustentar a nossa posição bípede, né? Ou seja, a coluna vertebral, essa imagem que você está vendo aí à sua direita, certo? Ela é responsável para sustentar a nossa posição bípede, ou seja, a nossa posição de pé, certo? Nós só conseguimos ficar de pé, certo? Por causa da coluna vertebral, então a espinha dorsal. A coluna também é formada por tecidos moles, como os músculos, ligamento, cápsulas, tendões, discos, sendo estas estruturas responsáveis
pela flexibilidade da coluna vertebral, certo? Então, coluna vertebral é formada por músculo, por cápsula, ligamentos, tendões, discos que são responsáveis pela flexibilidade da coluna vertebral, né? Então, nós temos aqui os animais invertebrados, né, que são aqueles animais que não possuem coluna vertebral, ou seja, os animais que não possuem coluna vertebrada, né, coluna vertebral, são seres invertebrados, tá certo? São seres vivos invertebrados. Os exemplos são os insetos, crustáceos e os anelídeos, né? Ou seja, tipo minhoca. Nós temos alguns exemplos aqui de animais invertebrados, animais que não possuem coluna vertebral, certo? Então, alguns exemplos nós temos a aranha, temos a borboleta, formiga, piolho, barata, joaninha, abelha, gafanhoto e vários animais invertebrados que não têm coluna vertebral. E já os seres vivos vertebrados, ou seja, os animais vertebrados, são aqueles animais que possuem medula óssea, ou seja, coluna vertebral, né? Então, todos os animais, os seres vivos que têm uma coluna vertebral, ele é chamado de animais vertebrados, ou seres vivos vertebrados. Os exemplos que nós temos aqui, né, ou seja, os animais vertebrados, normalmente são animais que possuem uma estrutura corporal mais complexa do que quando comparamos com a estrutura de animais invertebrados. Alguns exemplos de vertebrados são os gatos, cachorro e os próprios seres humanos. Nós temos aí alguns exemplos, né? Nós temos pássaro, peixe, os répteis, os anfíbios, né? Os seres humanos, ou seja, esses seres que possuem uma coluna vertebral, eles são classificados como seres vivos vertebrados. Os ossos do corpo humano, né? Então vamos ver aqui, vou começar com uma pergunta, né? Quantos ossos tem um corpo humano, né? Bem interessante aqui para você que não sabia, o nosso corpo humano, o corpo adulto, na verdade, ele tem 206 ossos, dividido em ossos da cabeça, que é crânio e face, osso do pescoço, osso do ouvido, osso do tórax, costelas, vértebras externos, ossos do abdômen, que é vértebras lombares, sacros e o cóccix, ossos dos membros inferiores, que é a cintura pélvica, coxa, joelho, perna e pé, e os ossos dos membros superiores, que é a cintura escapular, braços, antebraço e mão. Então, só lembrando que o corpo humano ele tem aproximadamente 206 ossos, o corpo humano adulto, né? Já o corpo humano criança, o bebê quando nasce, aproximadamente 300 ossos, tá certo? E são divididos nos ossos da cabeça, pescoço, ouvido, tórax, abdômen, membros inferiores e membros superiores. Então nós temos aqui uma forma esquelética, né? Nós temos aqui o osso do corpo humano, um esqueleto que chama aí, nós temos, dá para observar aí o crânio, a escápula, onde que está a escápula, o húmero, o íleo, o sacro, metacarpo, a patela, a tíbia, o taço, falanges, coluna vertebral, cavícula, externo, costela, rádio, úmina, carpo, falanges, fêmur, fíbula e metatarso, ou seja, o fêmur é o maior osso do corpo humano, né? Então nós temos aí um esqueleto, nosso corpo é formado exatamente desse jeito, com esses ossos aí. Nome dos ossos da cabeça, né? Vamos ver quais são os ossos que estão na cabeça e quais são os nomes dos ossos que estão na cabeça. A cabeça é formada por 22 ossos, certo? Veja aí, porque vai que cai numa prova vestibular, quantos ossos tem na cabeça do ser humano. Então, 22 ossos, né? Sendo 8 do crânio, que é frontal, 2 peital, 2 temporal, occipital, esfenoide e etimoide, e 14
da face, 2 zigomático, 2 maxiliar, 2 nasal, mandíbula, 2 palatino, 2 sacrimal, vômero e 2 coxa nasal inferior. Nome dos ossos do pescoço. O pescoço é formado por um osso hioide, viu? Então, o nome do osso do pescoço é hioide. Nome dos ossos do ouvido. O ouvido é formado por 6 ossos, a saber, 2 bigorna, 2 martelo e 2 estribo. Vale lembrar que o menor osso do corpo humano é o estribo, né? Localizado no ouvido médio, que mede 0,25 centímetro. Então, isso é muito importante. O maior osso do corpo humano é o fêmur, né? O fêmur é o maior osso do corpo humano. E o menor osso do corpo humano é o estribo, que está localizado no ouvido médio, né? Que mede aproximadamente 0,25 centímetros. Muito importante essa informação, viu? O nome dos ossos do tórax. O tórax é formado por 44 ossos, sendo 24 costelas, 12 vértebras torácica, 7 vértebras cervicais e um externo. Nome dos ossos do abdômen. O abdômen é formado por 7 ossos, sendo 5 vértebras lombares, um sacro e um coxíquice. Nome dos ossos dos membros inferiores. Os membros inferiores são formados por 62 ossos, 2 na cintura pélvica, 8 nas pernas, 2 fêmur, 2 costelas, 2 tíbias e 2 fíbulas. E 50 ossos nos pés, osso do tornozelo, calcâneo, talos, navicular, cuneiforme, medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral, cuboide, metatarsis, falanges proximais, falanges médias, falanges distais. O fêmur, o osso localizado na coxa, é o maior osso do corpo humano. Só repetindo, só lembrando que o maior osso do corpo humano é o fêmur. Ele está localizado nos membros inferiores, lá na coxa, certo? O fêmur. E o menor é o estribo, que está localizado no ouvido, tá certo? Então vamos lá. Nome dos ossos dos membros superiores. Os membros superiores são formados por 64 ossos, sendo 4 na cintura escapular, 2 cavículas e 2 omoplatas, 6 no braços, 2 húmeros, 2 ulna, 2 rádio e 54 nas mãos. Escafoides, semilunar, piramidal, pisciforme, trapézio, trapezoides, capitato, amato, metacápicos, falange proximal, falange média e falange distal. Então, nós vimos aí onde estava localizado os ossos e as quantidades de cada um. Agora nós vamos ver aqui sobre a questão da formação e estrutura dos ossos. Como é que é formado os ossos? Como é que é a estrutura dos ossos do ser humano, né? Como é a formação dos ossos do ser humano e como é a estrutura dos ossos do ser humano. Ou seja, os ossos são formados por um tipo especial de tecido conjuntivo. O tecido ósseo, que possui uma matriz intracelular mineralizada. Esse tecido, apesar do que muitos pensam, é formado por células vivas, os estoclastos, os teoclastos e osteocitos, né? Então, os nossos ossos, ele é formado por um tecido especial, um tecido conjuntivo. Lembrando que ele é formado por células também, viu? E a estrutura dos ossos? A estrutura óssea é constituída de diversos tipos de tecido conjuntivo. Densos ósseos, adiposos, cartilaginosos e sanguíneos, né? Além do tecido nervoso, é a mais extensa, sendo uma membrana fina e fibrosa. Tecido conjuntivo denso,
que envolve o nosso exceto nas regiões de articulações, epifíses, né? Ou seja, a estrutura óssea, ela é formada de diversos tipos de tecidos conjuntivos, né? Densos ossos, adiposos, cartilaginosos, sanguíneos, além do tecido nervoso, ou seja, a estrutura óssea é formada pelo tecido conjuntivo, pelo tecido nervoso, certo? E é uma membrana, ela é pela uma membrana fina e fibrosa, tá certo? Tecido denso chamado. Ou seja, só relembrando aqui, só reforçando que a nossa estrutura óssea, ela é formada de tecido conjuntivo, tecido nervoso e o tecido denso, né? O conjuntivo que é o denso e o tecido nervoso, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de estrutura do osso. Dá para observar aqui um exemplo de estrutura do osso. Eu tenho a linha epifissária, né, que essas bolinhas que vocês estão observando aí, parece sangue. Nós temos o periósteo, certo? Periósteo. Dá para você observar que é quase como se fosse o osso. Osso esponjoso, vasos sanguíneos, medula óssea amarela e cartilagem articular. Então, essa aí é a nossa estrutura, né? De como é formado a estrutura do osso, né? Aí são os tecidos, aí são a formação, a estrutura dos nossos ossos, né? Só lembrando que nós temos os ossos esponjosos, né? Que parece aí uma esponja, vocês podem observar. Os vasos sanguíneos, que é onde corre, né, o sangue, certo? Vermelho aí. A medula óssea, que é essa parte amarela, que exatamente ela cobre os vasos sanguíneos. As cartilagens articulares, que é onde faz as articulações, que nós vamos ver lá na frente. Então aqui nós temos um exemplo de estrutura de um osso. Agora nós temos o músculo do corpo humano. O corpo humano é formado por centenas de músculos, que auxiliam nos movimentos, estabilidade do esqueleto e preenchimento do corpo, uma vez que fazem ligação dos ossos com o sistema nervoso. Em outras palavras, os músculos são tecido do corpo humano responsável pela contração e distensão das células, que originam os movimentos. Então, sem os músculos, o ser humano não conseguiria. Como é que o ser humano, seja ele animal, seja ele o ser humano, imagine o ser humano sem os músculos, né? Sem a força. Porque os músculos é responsável pela força, responsável pela contração e distensão das células, né? Ou seja, é através dos músculos que a gente consegue movimentar os braços, levantar peso, fazer alguma coisa desse tipo. E são vários, são centenas de músculos que tem o nosso corpo, né? E são os músculos, o esqueleto não poderia ficar de pé. Imagine o esqueleto, para levantar o esqueleto, vamos dizer, para levantar os ossos aqui do braço, eu preciso ter força para levantar. Então, é muito importante, o músculo é um dos tecidos, é um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Nós temos os tipos de músculo, né? Dependendo da sua composição, seja formato, estrutura e função, os músculos do corpo humano são divididos em músculo liso ou não estriado, né? Músculos com contração lenta e involuntária, controlada pelo sistema nervoso e vegetativo. Por exemplo, o músculo dos órgãos internos, estômago, fígado, intestino, pele, vaso sanguíneo, sistema excretor, são movimentos peristáticos, certo? Dentre outros. Ou seja, então são músculos que são, esses músculos lisos ou não estriado, são exatamente os músculos dos órgãos internos. Os nossos órgãos internos, eles têm músculo. O estômago tem músculo, o fígado tem músculo, o intestino tem músculo, as peles, vasos sanguíneos, tudo tem músculo. Então, esses músculos que compõem os órgãos internos, eles são os músculos lisos ou não estriados. Aqui eu tenho um exemplo aqui, uma figura mostrando aí. Outro tipo de músculo, né, são os músculos estriados esqueléticos.
localizado junto ao esqueleto e conectado através dos tendões. Esse tipo de músculo é controlado pelo sistema nervoso central e caracterizado por movimentos fortes e voluntários. Por exemplo, os músculos dos membros inferiores e superiores, os braços, as mãos, as pernas e os pés, certo? Então, são os músculos estriados esqueléticos, eles são voluntários, não são involuntários. O músculo involuntário é que não precisa da gente para ele se movimentar. Já os voluntários, ele precisa, certo? Ou seja, que são exatamente os músculos dos braços, os músculos das mãos, das pernas, dos pés. Se eu não tiver o músculo estriado, esquelético, eu não vou conseguir movimentar os meus braços. Se eu não tiver esses músculos, músculo estriado esquelético, eu não vou conseguir andar, não vou conseguir mexer as mãos, eu não vou conseguir mexer os pés, eu não vou conseguir me movimentar e fazer força nenhuma. Então aqui eu dou um exemplo de músculo esquelético, né? Exatamente os músculos que estão localizados aí, certo? Nos braços, nos membros inferiores e nos membros superiores. Nós temos também os músculos estriados cardíacos, localizado no coração, né? O micocárdio. Esse tipo de músculo é controlado pelo sistema nervoso vegetativo e é caracterizado por contrações vigorosas e involuntárias, viu? Também, já nós temos aí esse músculo também, um músculo estriado cardíaco, ele é um músculo involuntário, que ele está localizado no coração, então uma coisa involuntária é que ele se mexe sem precisar do nosso esforço físico, certo? Então, esse músculo, ele é involuntário, que está localizado no coração, o músculo estriado cardíaco, aqui nós temos um exemplo de músculo cardíaco, os músculos dos corações, né? Então, agora você sabe que nós achávamos que o músculo só era dos braços, mas o coração também tem músculo cardíaco. Então, nós vemos agora aqui, ademais, dependendo de sua localização, os músculos podem ser. Nós já vimos, só repetindo aqui para nós refrisar, nós vimos o músculo liso ou não estriado, né, que estão lá nos órgãos internos, estômago, fígado, intestino grosso, pele, vaso sanguíneo e demais. Nós vimos os músculos estriados esqueléticos, que são os membros superiores e inferiores. Nós vimos os músculos estriado cardíaco, que são os músculos do coração, e nós temos esses músculos aqui também, os músculos superficiais, localizados logo abaixo do tecido epitelial, que é a pele, por exemplo, os músculos do rosto e do pescoço, certo? Então, são músculos superficiais, né? Embaixo do tecido epitelial, que é da pele. E nós temos os músculos profundos, localizados no interior do corpo humano, por exemplo, nos órgãos também, né? Então, nós temos esses exemplos de músculo aí também. Principais músculos do corpo humano, isso aqui é importante, preste bastante atenção nisso aqui. Nós vimos lá atrás que o maior osso do corpo humano é o fêmur e o menor é o estribo, né? E agora nós temos o maior músculo do corpo humano é o da coxa, certo? É o da coxa. O maior osso do corpo humano é o da coxa, com um comprimento de até meio metro, é muito grande, meio metro de músculo. Por outro lado, o menor músculo é o que está localizado entre as vértebras, medindo cerca de 1 centímetro. Então, nós temos aí a localização do maior músculo, que está lá na coxa, que é aproximadamente meio metro, e o menor músculo está nas vértebras, né, medindo aproximadamente 1 centímetro. O músculo mais forte do corpo humano é o da boca, certo? Chamado de masseter, responsável pela mastigação, a fala e os movimentos, né? Por sua vez, o músculo mais fraco são os da pálpebras, né? Responsável pelo movimento dos olhos. Então, dá para se observar o seguinte, isso é uma curiosidade, pessoal, entendeu? Curiosidade às vezes que a gente, no dia a dia, a gente não consegue. O maior osso, fêmur. Menor osso, estribo, né? O fêmur está localizado na coxa, o estribo no ouvido, certo? Aí nós temos o maior músculo, está localizado na coxa, tem aproximadamente meio metro. O menor músculo está localizado nas vértebras, tem aproximadamente 1 centímetro. O músculo mais forte do corpo humano é o da boca, chamado de masseter, ou seja, ele é responsável pela mastigação, os movimentos e a fala. Imagina, né? Então,
é o osso, o músculo mais forte, é o que está localizado aqui, o masseter, certo? E o mais fraco é os músculos das pálpebras, né? Responsável pelos movimentos dos olhos. Esses músculos aqui é os mais fracos também. O sistema muscular humano possui cerca de 600 músculos agrupados em. Então, o nosso corpo tem aproximadamente 600 músculos. Vamos lá ver aqui. Então, nós temos aqui os músculos do corpo humano, certo? Nós temos o peitoral maior, temos o deltoide, temos o bíceps, né, que é o músculo que a gente chama, temos o palmar longo, temos o flexor radial do carpo, nós temos o bronquia radial, nós temos o flexor superficial dos dedos, nós temos o lambicais, nós temos o glauco médio e temos demais aí. Dá para você depois você ler cuidadosamente cada um e a localização onde esses músculos estão. Por exemplo, o reto do abdômen, nós temos o serrátil anterior, oblíquo externo, nós temos o vasto lateral e demais músculo, né? Ou seja, o corpo humano é que é só alguns, porque o corpo humano ele é formado de aproximadamente 600 músculos, é muito músculo. Articulações do corpo humano, nós vimos os ossos, nós vimos os músculos, agora nós vamos ver as articulações, né? As articulações do corpo humano pertencem ao sistema articular, são responsáveis por muitos movimentos que realizamos. Ela conecta os ossos do esqueleto humano aos ossos e cartilagem. Isso acontece nos joelhos, cotovelos, punho, tornozelos, ombros, dentre outros. Portanto, podemos dizer que a articulação é o ponto de encontro entre os ossos, possibilitando os movimentos do corpo. Então, pessoal, imagine aí o ser humano sem as articulações. O que faz eu movimentar o braço são as articulações, ó, isso, me abaixar, subir, certo? Caminhar, mexer com as pernas. Então, um ser humano sem articulação, ele é igual um robô. Ele anda igual um robô, todo duro, não tem articulação. Então, é muito importante também para o ser humano as articulações, né? Que são onde que acontecem as articulações, principalmente nos joelhos, cotovelos, punho, tornozelo, ombro, dentre outros, tá certo? Então, as classificações das articulações. As articulações são classificadas conforme o grau de mobilidade que oferece. Elas podem ser de 3 tipos. As articulações elas podem ser de 3 tipos. Vamos ver quais são os 3 tipos. Pronto. Primeiro tipo nós temos a sinatrose, são as articulações fibrosas localizadas entre um osso e outro, caracterizada por seres inflexíveis. As duas superfícies ósseas são praticamente contínuas, separadas apenas por uma camada de tecido conjuntivo ou cartilaginoso. Exemplo, a articulação do crânio, sutura dos dentes e dos maxilar, da tíbia e a fíbula, né? São exemplos de articulações sinatrose, ok? Então são as inflexíveis, né? Que não se movimentam, certo? Tem articulações que ela não se movimenta, fica lá. Como está dando o exemplo aqui, né? Inflexível, que ela não se movimenta, mas tem articulação, certo? Como está mencionando aí, está aí uma imagem de articulação fibrosa imóvel, certo? Lá no nosso crânio, está lá, certo? Ela tem articulação, mas é imóvel, ela não se movimenta. Exemplo, sutocas do crânio, dos dentes e do maxilar, como foi falado. Então, exemplo desse tipo de articulação são encontradas onde? Né? No crânio, nos dentes e no maxilar, tíbia e fibra e outras mais. Tá certo? Vamos ver aqui a segunda. Pronto, o segundo tipo de articulação é a anfiartrose. Anfiartrose. São articulações semimóveis, flexíveis e cartilaginosas. Ou seja, inflexíveis, elas são intactas, elas não se mexem. São imóveis, não se mexem. Já as anfiartrose, elas são semimóveis e flexíveis. Elas se movem, mas não são semimóveis, certo? Elas possuem cartilagem entre os ossos e permitem movimentos que evitam o desgaste excessivo dos ossos
auxiliando dessa maneira no desligamento de uns sobre os outros a partir dos diferentes movimentos do corpo. Por exemplo, os ossos do quadril e vértebras, certo? Os ossos aqui do quadril, dos quartos aqui como chama, e das vértebras são ossos, são articulações, na verdade, do tipo anfiartrose, né? Então nós temos um exemplo aí na imagem, articulação cartilaginosa semimóvel, que ela se move um pouquinho, exemplos, ossos do quadril e vértebras. Nós temos o terceiro exemplo, que é a diartrose, são articulações flexíveis, caracterizadas pela presença de bolsas sinoviais, que contém o líquido sinovial, ou sinovia, que evita o desgaste ocasionado pelo atrito. Elas localizam-se entre a pele e os ossos. Exemplo, articulações do ombro, joelho e cotovelo, que são uma das articulações mais importantes. Todas são importantes. Todas as articulações são importantes para o corpo humano. Mas a diartrose, ela é muito importante, né? Que são ali os ombros, joelhos, cotovelo, que é onde faz os maiores movimentos, né? A articulação semivial móvel, ou seja, aquela articulação que é movimentada dos braços, das pernas, que a gente consegue movimentar. Exemplo, maioria das articulações do corpo, como o ombro, joelho e cotovelo. Pronto, mas vamos agora para as principais articulações e movimento. Os ossos do crânio estão ligados de forma que não permitem movimento. É formado por articulações fixas ou saturas, caracterizando a sinatrose, certo? Articulações do crânio. Nós temos aqui uma lista grande com um nome aí bastante esquisito e complicado de se ler, né? Então dá para você observar articulações do crânio. São articulações inflexíveis, ela não se movimenta, mas são articulações, certo? Aí nós temos alguns exemplos aí, a satura frontonasalis, a satura coronalis, a satura frontomaxilaris, a satura esfenofrontalis e continua aí, né? Aí nós temos a satura lacrimomaxilaris, a satura tempososigomática, a satura nasomaxiliares. Então, essas aí são alguns tipos de articulação do crânio, né? Então, vamos aqui para as articulações do ombro. As articulações do ombro são glenomerular, agrômio clavicular e estimoclavicular. Em conjunto, elas permitem os movimentos de deslizamento, adução e abdução, flexão, extensão, rotação e circulação, certo? São muito importantes essas articulações do ombro, né? Que são elas aí, a glenomerular, a agromiocavicular e estimoclavicular. Então, nós temos exemplo aí, é um ombro normal, nós temos aí um húmero, né? Tem uma articulação agromiocavicular, articulação glenomerular, né? E nós temos aqui uma luxação anterior e tem uma luxação posterior, tá certo? Vamos lá para as articulações do cotovelo. As articulações do cotovelo são húmero unal, húmero radial e rádio unal proximal. Então, são essas articulações do cotovelo: húmero unal, húmero radial e rádio unal proximal. Elas possibilitam o movimento de flexão e extensão, né? Então, muito importante também que as articulações do cotovelo, como vocês podem observar aí. Aí nós temos aí o rádio, que é esse ossozinho menor. Nós temos o unal, que é esse mais grosso. A cavícula, cavidade articular, o húmero. Nós temos aí a cápsula articular e a cartilagem articular, certo? Então vamos lá para a articulação do punho e da mão. As articulações do punho e da mão são: quais são as articulações do punho e da mão? O rádio unar, distal, radiocárpica, carpometacarpiana, metacarpolar
metafalangiana e interfalângicas. Ou seja, então são exatamente essas articulações do punho e da mão. Só repetindo: rádio ulnar distal, rádio cárpica, carpometacarpiana e metacarpofalangiana interfalângicas, né? Interfalângicas. Pronto, então essas que são palavras complicadas mesmo, às vezes a gente se engancha mesmo para falar, tá certo? As articulações do quadril são sacroiliaca e coxofemoral. As articulações sacroiliaca são realizadas o movimento de deslizamento, certo? Então, você observa aqui, nós temos aí um exemplo de articulação do quadril, né? Nós temos a crista ilíaca, temos o lilium, nós temos articulações do quadril, fêmur, nós temos o íquio, o sífice púbica, nós temos os ossos públicos e os demais aí que você observa e vê a localização de cada um, tá certo? Então aqui nós temos as articulações do quadril. Nós temos aqui as articulações do joelho. As articulações do joelho são patelofemoral, tibofemoral, tibofibular. Em conjunto realiza o movimento de deslizamento, flexão e extensão. Nós temos as musculaturas, o fêmur, ligamento patelar, cartilagem, tíbia e fibra. Então aí nós temos também as articulações do joelho. Nós temos agora as articulações da coluna vertebral. As articulações da coluna podem ser consideradas uma das mais complexas, pois é responsável por movimentos que são de extrema importância para as atividades do dia a dia, né? Nós temos aqui o nervo espinhal, a vértebra, disco, músculo e ligamentos controlam os movimentos, nervos que saem da coluna. Então, nós temos aqui as articulações da coluna vertebral, são palavras que vocês observaram aí, que são palavras bem complicadas de falar, mas você observa as figuras, observa a localização de cada uma articulação que você vai entender. Agora nós temos a nossa atividade. A atividade de hoje são 10 questões. Eu gostaria que você copiasse as questões no caderno, respondesse todas as 10, tá certo? Aí você tem até 4 horas da tarde para me entregar essas questões. Como é que você vai resolver essas questões? Primeira questão, o que é coluna vertebral ou espinha dorsal? Segunda, o que são animais invertebrados? Dê exemplo. Terceira, o que são animais invertebrados? Dê exemplo. Quarto, quantos ossos tem o corpo humano? E como eles estão divididos? Como é a estrutura dos ossos? O que são os músculos? Quais os tipos de músculo do corpo humano? Qual o músculo mais forte do corpo humano e sua função? Quais os 3 tipos de articulações que tem o corpo humano? Quais as principais articulações do corpo humano? Então, 10 questões. Você lê o slide, você vai ver o texto, assiste o vídeo, certo? E no vídeo tem todas as informações sobre essa questão. Você só vai conseguir responder essa atividade se você assistir o vídeo, assistir uma, duas, às vezes que for necessário, tá certo? Eu aguardo a atividade de vocês até 4 horas da tarde, tá bom? É essencial, você tem que fazer pela questão de lhe ajudar na sua nota avaliativa. Então, assim, pessoal, não deixe de fazer. Eu conto com a presença de cada um de vocês nas atividades, tá certo? Estou aqui à disposição, mas se você assistir o vídeo, você vai ter a facilidade de responder essa atividade, tá certo? Então, um abraço e eu estou lhe aguardando até 4 horas da tarde, tá certo? Conte comigo. Qualquer dúvida pode me chamar no privado ou ligar para mim. Tchau! Pronto, meus queridos alunos, né? Vocês aí viram os slides falando sobre os ossos do corpo humano, o maior osso, né? A quantidade de ossos do corpo humano,
falou sobre os músculos, sobre as articulações. Então, acredito que vocês gostaram muito, certo? Então, espero que vocês realizem todas as atividades, todas as questões. Vou estar no aguardo até 4 horas da tarde, certo? Não esqueça de deixar de fazer nenhuma, porque é muito importante para o processo avaliativo de cada um de vocês. Então, meus queridos, mais uma vez, eu quero a compreensão de cada um. Não esqueça de se prevenir contra esse coronavírus, esse Covid-19, para nós vencermos e já já nós voltarmos para as aulas presenciais. Um abraço, professor Valdeon, que todos tenham um bom final de semana, que Deus possa nos abençoar, certo? Abençoar a minha vida, a sua casa e toda a nossa família. Um abraço, até breve, até o retorno das aulas presenciais. Lembrando que hoje o dia estou totalmente a tempo de vocês, certo? Meu dia hoje é dedicado a vocês, então fique despreocupado, pode ligar, pode perguntar, pode tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, um abraço, até breve, professor Valdão. Tchau.